E aí, pessoal, tudo certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está sendo alvo da minha meditação nesse dia, que fica lá em 1 Samuel 28, 5 ao 25. Quero falar com vocês algumas verdades, algumas questões que o Senhor colocou no meu coração e que me inquietaram. E eu comecei, logo que eu li esse texto, veio muito forte na minha mente a frase, né, que a gente usa hoje na cultura. As pessoas utilizam essa frase, que é a seguinte: o pão que o diabo amassou. Então aí alguém diz: eu tô comendo o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que o diabo amassou, mas agora passou, enfim. Essa frase ela é bastante utilizada por nós para alguma situação difícil. E nesse texto aqui, enquanto eu fazia meditação, ele me inquietou demais esse texto. Me inquietou demais. E queria compartilhar isso com vocês. Queria trazer isso à luz com vocês. Para que vocês percebam que tem riquezas fantásticas nesse texto. Coisas maravilhosas, coisas de Deus, de aprendizado para nós. Eu então anotei aqui que, em primeiro lugar, no versículo 3 do capítulo 28, Saul nos é apresentado como aquele cara que é zeloso em confrontar o pecado, em combater o pecado. Aí o texto vai nos dizer que ele mesmo expulsou da terra de Israel todos os adivinhos, todas as feiticeiras. E então, na terra onde ele era rei, não se podia consultar os mortos, não se podia usar de feitiçaria. Tão questionada, tão confrontada, tão colocada em voga por Moisés em Deuteronômio. Então, quando a gente percebe essa leitura, você é iniciado no texto prestando atenção no fato de que Saul era aquele homem que era zeloso em confrontar o pecado. No entanto, na vida dos outros. Isso aqui precisa ficar bem claro. Não é sempre. Não é todo mundo que confronta que é complacente com o pecado na sua vida. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Saul é esse cara. Saul é o homem que consegue verificar, quando ele olha de longe, ele já vê: isso é pecado e isso eu vou expurgar da terra onde eu sou rei. Aqui não entra esse pecado. No meu reino, se tiver feiticeiro, tudo embora. Tudo um bando de sem vergonha, vai tudo pra rua. Ninguém fica aqui. Feiticeiro não. Mas acontece que, ligeirinho, no primeiro problema que ele enfrenta, primeira guerra que Saul vai enfrentar, o que ele vai fazer? Consultar uma feiticeira. Cara, se isso aqui não te destrói, cara, se isso aqui não acaba contigo e não te remete direto àquele texto do Senhor Jesus Cristo: tira primeiro a trave do teu olho para depois ir e tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não é para você esquecer, né? Deixar assim: não, ele tem um cisco, tudo bem, já que eu tenho uma trave. Não. O texto não fala isso. O texto diz claramente: tira a trave do teu olho e vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Só que Saul não. Saul deixou a trave, ou melhor, tirou o cisco dos irmãos, expulsou os feiticeiros, mas ele mesmo, com a sua trave no olho, foi lá e buscou uma feiticeira para consultar. Qual era a lógica dele? Bom, Deus não fala mais comigo, né? Deus não dirige mais a palavra a mim, então eu vou buscar onde eu conseguir. O Matthew Harris fala uma coisa muito boa, que eu achei fantástica, em relação ao versículo 5, quando Saul vai dizer que ele buscou o Senhor. Matthew Harris nos chama a atenção que não é que ele buscou tanto assim. E que no intento do coração dele, lá no profundo, ele já tinha o propósito oculto. Ele achou que podia esconder de Deus, mas não podia. De buscar o Senhor. Mas se falhar, eu tenho um plano B. Eu vou buscar o Senhor agora com afinco. E o texto dá a entender que ele estava até de jejum, olha só.
Então ele buscou ao Senhor, mas com um plano B em mente. Buscar ao Senhor sem a integridade de não ter outra opção em voga, em vista, na vida, de não ter um plano B, é jogar fora tempo. Se a gente busca o Senhor, como Saul fez, apenas como uma possibilidade, ele é um caminho, ele é uma resposta, ele é uma opinião. Se a gente busca o Senhor dessa forma, então estamos jogando fora a nossa vida. E aqui está a prova no texto. Saul. Cara, o rei de Israel, rejeitado por Deus. Olha que coisa tenebrosa. Da sua casa você é um sacerdote. Será que você já não se perguntou se tem buscado a Deus como a única fonte de conhecimento e de resposta válida para a tua vida? Porque eu tenho me perguntado isso. Cara, se tu até hoje não te perguntou isso, olha comigo esse texto. Olha para a vida de Saul. Presta atenção. O que houve com esse rei? Então ele buscou ao Senhor, mas com um intento secreto de, caso falhasse, buscar aos demônios. Plano B. Cara, a gente não pode ter plano B na vida. Não pode ter plano B. E tá te dizendo aqui alguém que já teve muito plano B na vida. Mas eu cheguei à conclusão e eu anunciei isso, trouxe isso à luz. Cheguei à conclusão que se eu não puder servir ao Senhor com integridade, e Ele sendo a única opção da minha vida, eu prefiro que Ele me leve. Porque dessa forma eu não posso ser uma influência boa a ninguém. E a minha família, da qual eu sou sacerdote, da qual eu sou pastor aqui. Deus me colocou aqui. Nós não podemos ter plano B. Nem que ele esteja oculto lá no íntimo do coração, só você e Deus sabe. E você tenta esconder, tenta não ver, mas tá lá. Caso dê errado, eu tô pulando no bote salva-vidas. Não pode! Não pode ter bote salva-vidas. A embarcação é conduzida pelo Espírito Santo. E ele sabe onde levar. Ele sabe conduzir. Ele sabe o destino. Não pode ter plano B. Não pode. Então Saul, versículo 6, ele vai usar uma desculpinha. Vou ter que buscar demônios. Eu tentei. Não, fui lá, eu busquei ao Senhor. Em sonhos ele me rejeitou. Ele não me falou, não me respondeu nos sonhos, não me falou nada, não sonhei nada. Mas como é que o cara quer sonhar? Rejeita o Espírito da graça do Todo-Poderoso e quer respostas por sonho? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. O Senhor não falou comigo por Urim. Saúl dizendo, versículo 6 ainda, não falou comigo por Urim. Mas como assim, cara? Tu acabou de assassinar a família inteira de sacerdotes e o sumo sacerdote e quer resposta por Urim? Não vai ter. Não vai ter. O Senhor não falou comigo por profetas. Saúl disse, versículo 6 ainda. Não, deixa eu ver se eu entendi. Saúl ainda era vivo.
Desculpa, ainda era vivo, Saul envia soldados para buscar Davi, que estava escondido em Ramá, se não me falha a memória, com Samuel, e o que acontece? Os homens são tomados pelo Espírito, são levados a profetizar. Mas o fato é que Saul enviou soldados para perseguir profetas. Tanto Davi, ele é profeta, está nos Salmos, ele profetizou muita coisa. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Davi profetizando. Samuel, então, eu não preciso nem dizer, o profeta que nunca teve uma palavra sua que caiu por terra. E ele está fazendo o quê? Perseguindo. Não vai ter resposta por profeta. Óbvio. Não vai conseguir. Como é que um cara desses vai ter resposta do Senhor se faz tudo errado? E aí eu te pergunto, beleza, Saul, mas e você e eu? E eu? Será que Deus vai me responder se eu rejeitar o espírito dele? Será? Não vai. E a você também não. Não se engane. A você também não. Não teremos resposta se agirmos como Saul. E o que conduziu Saul a chegar a esse ponto e não ter resposta de Deus? O que conduziu ele até esse ponto foi que ele tentou ser o sacerdote oficial. Ele estava esperando Samuel chegar antes de iniciar a guerra contra os filisteus, a sua primeira guerra. E Samuel disse, espera 7 dias. No 7º dia, raiou o sol, Saul já sacrificou um cordeiro. Essa é a impressão que o texto passa. O texto não diz especificamente isso, mas eu tenho essa impressão. 7º dia, então raiou o sol, já tem gente indo embora, eu vou dar um jeito, eu vou sacrificar. Deixa pra mim, agora eu sou sacerdote, só rei não adianta pra mim, sou sacerdote agora. Cara, eu fazer o que eu não fui chamado pra fazer é uma desobediência. É uma rebeldia, é uma rebelião. Como é que eu não vou conseguir glorificar o nome de Deus tentando fazer o que eu não fui chamado para fazer? Só que Saul não teve essa percepção, essa misericórdia de Deus na vida dele, de perceber isso. Como assim, cara? Espera o profeta, o sacerdote chegar e fazer o sacrifício. Não é você que faz, não sou eu. Nós temos cada um papel na obra e no reino de Deus. Não tem como eu querer fazer o que você foi chamado para fazer. Não tem como você querer fazer o que eu fui chamado para fazer. Não é possível. Não dá. Mas Samuel, que foi o errado. Deixa pra mim. Cara. Que isso? Rebelião. Em seguida, Deus perdoou. Ok, deixa. Esquece, deixa pra lá isso. Aí vem Samuel para dizer, não, então tudo bem, vai lá, o Senhor quer se vingar contra os amalequitas, se não me falha a memória. E mandou Saul ir lá e destruir 100% de tudo que havia lá, porque era uma vingança. E o Senhor é vingador. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor não é essa pintura que infelizmente tem sido feita pela igreja, por grande parte da igreja atualmente. O Senhor Jesus, o nosso Deus, é um Deus zeloso, é um Deus irado contra o pecado. E todos pecaram. E aqui está uma demonstração. O Deus Todo-Poderoso sentado no trono, soberano, dá uma ordem a Saul e diz assim, vai lá, através de Samuel, né? Vai lá, mata todos os amalequitas, crianças, mulheres, homens, animais, bota fogo em tudo. Parecia o livro de Josué. Vai lá, faça. E aqui me chama a atenção uma coisa. Cara, tem horas na vida que a gente precisa
Só obedecer. Tu só precisa obedecer, não precisa entender o porquê. Tem coisas na vida que você vai ler na escritura, ou melhor, isso é sempre, né? Mas tem coisas na vida que você vai ouvir alguém te dizer e você só precisa obedecer. Não é para você implementar os seus métodos, que nem fez Saul aqui. O que ele fez? Ele camuflou a cobiça dele pelo melhor dos animais. Ah, vou manter o rei vivo, Agag vivo, cobiça, rebeldia. E ele camuflou isso por zelo. Não, mas eu só fiz isso para sacrificar o Senhor. Hipócrita, mentiroso, cobiçoso. Não era para pegar nada. Nada. Matar tudo. Ali o texto é claro. Obedecer a Deus é isso, meu irmão. É fazer o que Deus mandou fazer e prontamente. Porque tem vezes que a gente protela em obedecer e isso é rebeldia. É desobediência. Não se pode ser afobado. Mas também não se pode protelar uma ordem de Deus. E essa questão, esse texto, ele me remete direto para Ruth. Do livro de Ruth. Quando Noemi fala para ela assim, olha, você vai fazer assim, minha filha. De noite você vai na eira, se deita aos pés de Boaz, faz assim, assim e assim. O que a Ruth diz? Não, Noemi, tu não sabe nada, tu já é velha, Noemi. Tu já não tem mais marido, tu não tem filho, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Ó, o meu método aqui. Não foi isso. Ruth se levanta e diz para Noemi, Noemi, eu vou fazer exatamente o que você me falou. Meu irmão, isso é poderoso. Tem horas na vida que você só precisa obedecer. Não é difícil. É até mais difícil criar um novo método. É só cumprir, coloque em prática. Você já sabe? Pratica. Você ouviu? Faça. Te levanta da inércia do sono espiritual e pratica. Não vai fazer que nem Saul. Não vai fazer que nem Saul. Porque depois que chega nesse ponto aqui de rebelião, de rebeldia, meu irmão, é difícil voltar. A consciência já fica adormecida. O coração já tá duro. Já tá cheio de mazelas, de imundícias. E é difícil voltar. Por isso que a Bíblia alerta. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Faz na hora. Te levanta e faça na hora. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a gente tem aquela visão, no versículo 14, de Saul pedindo para pitonista, lá para médium, para feiticeira, enfim, qual o nome que você quiser dar. Ele tá pedindo para ela uma descrição, ele não tá vendo, então, não tá vendo daquilo que apareceu lá. Para mim, aquilo ali é um demônio. Estou desacompanhado da imensa maioria, infelizmente, da imensa maioria de comentaristas, mas estou bem acompanhado. Matthew Henry, Gleason Archer, homens de Deus. Homens de Deus. Concordam comigo. E o texto parece não deixar dúvida. Ali nós temos a visão de um demônio imitando Samuel. Demônios imitam. E tem mais. O próprio Saul é o homem que está rejeitado por Deus e que já tem um espírito maligno que o atormenta. Então, é um espírito que segue ele, conhece ele, que imita ele. Porque o mesmo espírito ou outro que seja maligno, permitido por Deus, não pode imitar Samuel e dar a ele uma descrição até quase totalmente verdadeira, mas tem alguns pontos ali que não bate, não fecha. E se for Samuel, a gente tem um problema, porque em vida Samuel nunca disse uma palavra que caiu por terra. E eu não acredito que após a morte ele faria isso.
Então, para mim, ali temos um demônio se manifestando para falar com Saul. Temos um demônio ali. Note que o texto vai dizer assim, ó, até vou ler com vocês aqui. Versículo 14. Então Saul entendeu. Saul não tinha certeza, ele entendeu na cabeça dele, então era Samuel. Entendeu que se tratava de Samuel, se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Versículo 15. E Samuel perguntou. A Bíblia faz o quê? A Bíblia, do prisma, da perspectiva, do ponto de vista de Saul, que tinha entendido que era Samuel, então a Bíblia passa a tratar por esta visão de Saul, falando então que é Samuel. Mas a Bíblia não afirma que é Samuel. Não afirma. Perdão. Então aqui nós temos uma visão de um demônio falando com Saul. Que desespero. Não ouvia mais a voz do Senhor. Foi apelar a demônios. Saul entendeu que era Samuel, mas não que propriamente fosse. E agora eu quero encerrar aqui essa meditação, até porque eu já fui um pouquinho além do que eu gostaria, para te chamar a atenção ao ponto inicial, né? O pão que o diabo amassou. E Saul está comendo aquele pão. Cara, olha só que uma vida desgraçada, sem a presença de Deus, rejeitado por Deus, rebelde, cobiçoso, avarento. Olha como é que isso é tenebroso. Olha como isso é pérfido, é nojento. E tu vai continuar com a tua vida dessa forma? Em rebelião? Não, mas não é bem assim. Porque a Bíblia fala, mas tem aqui, ó. Sabe? Faz tudo uma volta. Não consegue ler o texto e entender a simplicidade que o texto está falando. Não consegue. Tem que... Não, mas é que aqui tem o fulano de tal, tradutor. Aqui, ó, esse vernáculo, ele no idioma original. Não, meu irmão. Não, meu irmão. O texto bíblico é claro. A Bíblia é um livro que é possível entender. É possível entender. É fácil entender. Com o Espírito Santo te guiando, com humildade, com uma leitura constante, a gente consegue entender a Bíblia. Mas o que preferimos? O que você está preferindo? Ludibriar. Não, mas é que não é bem assim. É mais fácil, né? É mais fácil se o texto não estiver dizendo para tu abandonar a inércia. Não estiver dizendo para tu deixar de lado a rebeldia, a avareza, a rebelião, que é comparável à feitiçaria. Saul, um homem rebelde, ó, no fim da vida, talvez o último dia de vida dele, ele vai consultar uma feiticeira. A vida inteira foi rebelde, para ele dava na mesma. Mas e você e eu? Nós queremos isso para a nossa vida e queremos arrastar nossas famílias junto para isso. Não! Decida hoje que você vai servir ao Senhor, tu e a tua casa. Decida agora. Não espere para depois ou para amanhã. Decida já. Ou você prefere ficar como Saul? Estava lá em jejum, último dia da vida, né? O texto apresenta ele ali, que ele não tinha comido ainda nem desde a noite anterior, nem no dia e nem agora. O que acontece? Ele ouve aquela repreensão do diabo, né? Ou na verdade aquela profecia, aquela revelação do que ia acontecer com ele, com alguns dos seus filhos. E ele desfalece, ele perde a força. Cai por terra, sem força, sem vigor físico. E aí o que acontece? O que acontece? Quem que vai lá fazer um pãozinho para ele? Quem que vai lá sacrificar um cordeiro para ele comer?
Quem que vai ser usado para revigorar aquele homem? A feiticeira, a invocadora de demônios. E ela foi lá e amassou o pão. Cara, literalmente, Saul comeu o pão que o diabo amassou. Literalmente. E não queira você fazer isso. Não conduza a tua vida de forma a, no final da tua vida, a última refeição de Saul, provavelmente, foi um pão e um cordeiro que a feiticeira assou para ele. Que é isso, meu irmão? Se isso aqui não te dá um temor de Cristo, não te dá um temor de Jesus, desperta tu que dorme e ele te esclarecerá. Saul vai embora. No outro dia inicia a batalha. Ele leva uma flechada, ia ser fatal. Pede para o escudeiro matar ele. O escudeiro não mata, ele mesmo se joga sobre a espada e o escudeiro se mata também. E acaba a história de 40 anos de reinado. De um homem rebelde contra Deus. Não permita que essa seja a tua história. A vida vai passar. E você vai continuar comendo o pão que o diabo amassou. Abre agora teus olhos. Abre agora. Por amor da tua alma. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Você que está ouvindo aí essa meditação. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa. Que Ele te ilumine. E que Ele faça essa palavra penetrar no teu coração. E te mostrar o que é que tu precisa mudar. Em nome de Jesus. Amém.